Foi. Então tá. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós somos da Liga de Psicanálise aqui da URGS. E esse é o nosso evento que nós chamamos de GEL, Grupo de Estudos Livres, em que alguns grupos são formados dentro da Liga aqui, e cada um desses grupos vai explorar um determinado assunto, e ao longo de um determinado mês a gente apresenta para os outros membros ligantes e para o público externo também, acredito que tem pessoas aqui fora da Liga, o que é muito bom. E, enfim, esse é o nosso primeiro evento de junho. A gente vai ter mais 3 encontros ao longo desse mês, sempre na terça-feira, meio-dia, mesmo horário, mesmo link. E o tema desse mês, né, é psicossomática. Então, a gente vai começar introduzindo um pouquinho o assunto de forma geral, né, uma contextualização histórica, e depois, nos próximos encontros, a gente vai aprofundar um pouquinho, dar uma detalhada. Então, acho que é isso, tá? Qualquer coisa, vocês perguntem, tá? Liguem o microfone, liguem a câmera, ou não liguem nenhum dos dois, mandem perguntas no chat ali, sem problema nenhum, tá? Não precisa ficar com timidez nem nada do tipo. E a gente pode interromper, a gente responde na hora, a gente conversa, ou pode ser ao final também, que vocês acharem melhor, tá? Então, acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês mandem ali no chat. Mais pro final, pro final do evento aqui, eu mando o formulário de presença ali no chat para vocês preencherem. E acho que é isso. Passar a palavra agora para a Bibiana, que vai dar início a esse evento aqui. Então, é isso aí. Bibiana, pode ficar à vontade. Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos. Eu sou a Bibiana e hoje eu vou fazer uma contextualização histórica bem simples e rápida sobre a psicossomática e a ligação dela com a psicanálise. Eu me baseei num artigo do Leonardo Tadeu, e é um artigo bem denso que traz bastante discussão teórica, mas eu escolhi trazer só contextualização histórica também, porque a gente tem 45 minutos, mais ou menos, então não ia dar tempo de falar tudo. Então eu trouxe essa contextualização histórica bem geral, assim, pra gente só introduzir o assunto e ao longo do mês a gente continua discutindo mais. Eu vou fechar minha câmera porque eu vou apresentar, daí qualquer coisa vocês podem me interromper ou falar no chat. Me digam se vai rolar a tela. Começou a apresentar aqui, tranquilo. Tá. Então, o texto, ele traz a origem da psicossomática e as relações com a medicina da Grécia Antiga. Eu só vou dar uma passada geral por essa temática e pelos autores principais que discutem, que trouxeram, enfim, que foram precursores na discussão desse tema. Então, a compreensão moderna da psicossomática, ela inicia no início do século XX, com os estudos do médico e escritor George Grodek, do psicanalista húngaro Sándor Ferenczi e do Franz Alexander, que é um psicanalista também húngaro, mas radicado nos Estados Unidos. A psicossomática, ela considera a influência das emoções na saúde física, então ela considera os fenômenos que ocorrem no âmbito psíquico e orgânico, que são chamados de somatizações. Então, ela considera os processos afetivos das doenças, acho que pode-se dizer assim. O autor diz que na Grécia Antiga não havia os limites epistemológicos que a gente tem hoje, então as disciplinas elas não eram divididas, as áreas de conhecimento elas eram todas interligadas, e é o que a gente conhece hoje por transdisciplinaridade, que naquela época, muito tempo atrás, não era dividida, não tinha a divisão entre medicina e psicologia, não tinha divisão entre corpo e alma, então tudo era considerado junto, analisado junto, investigado junto. Então, o texto traz as contribuições de Hipócrates, e que depois passa depois vira um conceito chamado corpus hipocrático, que era uma doutrina que considerava os doentes e não só as doenças, então ele tratava do corpo sem deixar de cuidar da alma, justamente porque não havia essa separação entre essas duas coisas, não havia separação entre corpo e alma, tudo era uma coisa só. Platão, então, inaugura o dualismo entre corpo e alma, mas sem deixar de considerar as relações, ele permite relações entre corpo e alma,
uma vez que ele diz que a alma se localiza no corpo. Então, ele já separa o corpo e a alma, mas não deixa de considerar que ambos coexistem juntos e no mesmo lugar. Então, e antes disso, então não existia essa divisão. Então, com o avanço da medicina moderna, os estudiosos, enfim, eles esperavam encontrar resposta para todos os âmbitos da vida, inclusive compreender os pensamentos, os afetos e a vontade humana. Então, Grodek criticava essa tendência na medicina. Ele argumentava que essa visão acabava por enfatizar só a doença e desconsiderar o paciente. Então, ele revolucionou, digamos, os conceitos médicos quando ele passa a considerar também o paciente e não só a doença. Então, ele faz uma série de críticas a essa medicalização dos sintomas também. Então, ele revoluciona e considera também o sujeito. Então, ele é pioneiro na prática médica psicossomática e, sem saber, ele se aproxima da psicanálise porque ele passa a refletir acerca dos simbolismos relacionados às doenças. Uma das inovações dele para a psicanálise foi o termo isso, que é traduzido para a gente, a tradução latina é id, e que depois é incorporado por Freud, junto com o conceito de ego e superego, mas tem significados bem distintos, assim, entre os dois autores. Então, o isso, para ele, representa a totalidade do sujeito, que pode se manifestar de forma consciente ou inconsciente, saudável ou doentia. Então, ele diz que doença e saúde são opostos, mas não são. Assim como essas duas sensações são a expressão de diferentes comprimentos de ondas de um mesmo raio, a doença e a saúde são diferentes expressões de uma mesma vida. Então, ele considera o sujeito integralmente, ele também não faz a distinção entre o corpo e a mente, ele considera que está tudo trabalhando junto e uma doença não é só uma doença psíquica ou só uma doença física. Então, ele passa a trabalhar com a mesma técnica empregada por Freud no tratamento das neuroses para tratar as doenças orgânicas. Então, essa simbolização ela não se limita só à psique, mas se estende a todo ser humano, se estende ao corpo, à alma e à mente. E o autor argumenta que a doença é o desejo do isso, que o sentido dessa doença pode estar relacionado ao autocastigo para aliviar a sensação de culpa. E ele faz ligações também da doença com a pulsão da morte e com o amor. Então, ele diz que o sujeito deseja a morte porque deseja o amor, e deseja o amor porque deseja a morte. Então, essa é a explicação que ele traz para dizer que sim, o sujeito ele deseja a doença, digamos assim. Então, Ferenczi funda a Sociedade de Psicanálise Húngara em 1913, e nesse momento as bases da psicossomática já se encontravam entre os pioneiros da psicanálise, incluindo Freud. Então, Freud já considerava que as doenças orgânicas eram produtos das doenças da mente, enfim, das neuroses. Então, a partir do conceito de narcisismo, ego, então Ferenczi aproxima cada vez mais o corpo e o psiquismo. Nesse momento, Freud se depara com as doenças orgânicas que apresentavam relações com esses aspectos psíquicos e chama esse conjunto de problemas de neuroses atuais, porque eles se diferem dos princípios da histeria. Então, para o Freud, as neuroses atuais têm origem sexual, fazendo com que algumas doenças sejam adquiridas pelo que ele chama de mau hábito sexual, que nesse caso ele argumenta que pode ser o excesso de masturbação. Então, o Ferenczi ele diz que a cura para essas doenças que são adquiridas por esse mau hábito sexual deveria passar por uma higiene sexual. Então, o paciente ele deveria se desvincular desse mau hábito sexual, ele deveria passar a agir de outra forma para poder se curar dessas neuroses atuais, que é o termo que foi cunhado por Freud. Então, em 1926,
o Ferenczi cunha o termo neurose de órgão, com o qual ele trabalha a possibilidade de doenças orgânicas relacionadas às experiências afetivas do sujeito. Então, estudos psicanalíticos da época já constatam que nas neuroses de órgão, o funcionamento erótico de um órgão pode adquirir importância excessiva, que se produz quando a sexualidade é perturbada por razões psíquicas. Então, esse é o pontapé inicial para o desenvolvimento da psicossomática científica, e o autor traz que foi necessário o advento psicanalítico introduzido por Freud para se explicar até uma profundidade antes insuspeita a vida pulsional, onde o corpo e o psiquismo eles não param de influenciar-se mutuamente. Então, a partir desse momento, os psicanalistas já estavam relacionando a psicanálise à psicossomática, já estavam explicando as doenças a partir da mente, das pulsões e das questões sexuais dos pacientes, dos sujeitos. A medicina psicossomática oficial, chamada dessa forma, se funda nos Estados Unidos através do Franz Alexander, que era um psicanalista húngaro radicado no país, que estudou na Europa. Então, ele é um dos autores mais conhecidos. E 3 pontos são considerados para o nascimento da medicina psicossomática nos Estados Unidos, que são, o primeiro, enfoque no tratamento, grande institucionalização dos psicanalistas, então tem uma crítica muito grande ao que eles chamam de psicanalistas leigos, então eles querem institucionalizar, eles prezam pela prática institucional e oficial dos psicanalistas, e a predominante consideração da psicanálise como ramo da psiquiatria. Então, tem uma ligação bem médica, tem uma ligação bem... tem princípios fundados, digamos, no positivismo, e é o que esses autores, esses psicanalistas, enfim, defendem. Então, o autor aponta a histeria como uma conversão emocional para a musculatura voluntária e para os órgãos sensitivos. Então, os sintomas apresentados, eles não diferem do funcionamento normal, com exceção de serem inconscientes, pois através da repressão, o ego perderia o seu domínio sobre o órgão. No entanto, Franz Alexander ele não considera que as doenças dos órgãos vegetativos carregam conteúdos simbólicos, como argumento Grodek. Então, ele já se difere, ele já não concorda com o autor, então já começa a haver uma distinção. E a psicanálise nos Estados Unidos ela tem muitos conflitos com a psicanálise na Europa, porque os autores argumentavam que não existia um líder, digamos assim, que pudesse... Um líder como Freud na Europa, não existia isso nos Estados Unidos, então há muitos conflitos com a Europa, há muitos conflitos internos também, o que faz com que não haja diálogo entre a psicanálise nos Estados Unidos e a psicanálise na Europa. E, no entanto, esse autor ele não exclui a influência das tensões emocionais sobre os órgãos, mas ele diferencia a resposta vegetativa da histérica, considerando que a primeira é a alteração funcional dos órgãos em resposta a estados emocionais. Então, ele considera que toda doença tem um caráter psicossomática e nunca é somente física ou somente psíquica. Então, ambos trabalham juntos e estão ligados. Então, a principal diferença entre o pensamento do Grodek e do Alexander reside no papel do símbolo na constituição das doenças orgânicas, enquanto o primeiro distingue as doenças sintomáticas, no caso, as simbólicas e as reais, as teciduais. O segundo dispensa separações e aplica a lógica da simbolização à integralidade humana. Então, o Alexander ele faz essa divisão entre o simbólico e o real, digamos assim, enquanto Grodek dispensa separações e aplica a lógica da simbolização à integralidade humana sem distinguir corpo e mente. Então, os autores eles se diferem nesse aspecto, entre muitos outros, até porque eles falam de lugares diferentes. Então, no século XIX, os sujeitos com sintomas histéricos sofriam negligência por parte dos médicos, uma vez que os problemas não podiam ser explicados ou tratados pela medicina tradicional vigente.
e é nesse contexto que surge o método hipnótico do Charcot, em que ele inicia as primeiras formas modernas de intervir em patologias psíquicas que se manifestam através de sintomas corporais. Então, é nesse momento que o Freud, a partir do contato com os pesquisadores em Viena, passa a elaborar um modelo teórico e prático de tratamento das neuroses, dando início ao que hoje a gente conhece por psicanálise. Então, vou fechar aqui para a apresentação. Foi muito mais rápido do que eu imaginava. O texto era muito mais longo também, eu resumi, mas tentei trazer, então, esses aspectos bem gerais, bem introdutórios mesmo das discussões. Então, as principais diferenças entre os autores. E acho que é isso. Fiquem à vontade para falar alguma coisa, perguntar. Uma pergunta, pessoal? Vocês podem mandar no chat ali, sem problema nenhum. Então, eu vou mandar ali o formulário de presença, tá? Como eu tinha falado antes, para já não esquecer. Aí vocês preencham. E, Bibiana, só uma dúvida que me surgiu a partir da tua fala ali. A questão eu não peguei muito bem a diferença entre as neuroses atuais e as neuroses que se caracterizam como histeria e tal. Quais seriam as diferenças entre elas para o Freud ali? As neuroses atuais, elas têm origem sexual. Então, pelo que o Freud considera os maus hábitos sexuais, então ele traz outros aspectos, mas um deles é a masturbação excessiva. Então, a neurose atual ela está totalmente ligada à questão sexual, enquanto a histeria ela tem outros fatores, outros traumas envolvidos. Então, a neurose atual ela se diferencia nesse aspecto que é puramente sexual. Perfeito. Que é o que o autor traz no texto. Uma coisa que me chamou a atenção também é que desde muito cedo na medicina se tem essa visão de olhar para o paciente como não sendo uma doença ambulante, né? Dá para ver isso na tua apresentação, assim. Entender o paciente na sua totalidade. Muito bem, é muito bonito falar isso. Mas o problema é tu conseguir colocar isso na prática, né? Então, tu vê a doença em dicotomia com o paciente portador de um problema, né? E a grande discussão, então, é ver aonde é que está a raiz desse problema. E aí que entra a psicanálise. Caiu alguma coisa aqui na minha... Pois é, e tem a diferença entre então, a psicossomática e a conversão, digamos assim, porque a conversão, ela fala de uma repressão, de um trauma, de um trauma que pode causar esquecimento, perda da fala, enquanto a psicossomática, nem sempre o sujeito pensa a partir do trauma. Então, às vezes, fica tão orgânico, fica tão físico, às vezes, que a gente também não liga as doenças do corpo, no caso, as doenças psicossomáticas, ao psíquico, à psique. Então, quando os psicanalistas começam a tratar as histéricas que param de falar, que param de andar, enfim, em vários casos, é diferente das doenças psicossomáticas que não são vistas a partir desse viés de um trauma, de um sentido mais afetivo mesmo. Essa doença, ela fica muito física. Uma coisa que eu anotei aqui também na tua apresentação, que eu achei muito interessante, é a doença e a saúde como sendo parte da vida, né? Entender que a vida não é a oposição a uma doença, tipo, é entender como é natural também o adoecimento,
a queda da tua produtividade, etc., que é natural do envelhecimento, e doenças que vão aparecer. E como a doença, ela tem ligação com o desejo também de muitas vezes estar doente, né? E isso é uma coisa que até para os médicos mais céticos é algo que existe. Isso está muito bem definido, né? Talvez até para, se quiserem, eu até posso separar alguma coisa para a semana que vem ou para outra sobre isso, que é artigos, né, sobre isso, que é o caso da pessoa querer estar doente, de como o pensamento que a pessoa tem, como a pessoa lida com aquela doença, seja insuficiência cardíaca, câncer, qualquer coisa, como a pessoa lida com aquilo psiquicamente vai afetar a evolução dela, né? Então, assim, não necessariamente se a pessoa tiver pensamento positivo, a pessoa vai se curar, não é isso. Mas como pode se retroalimentar uma doença a partir de um pensamento de resignação, um pensamento de é assim mesmo, um pensamento, muitas Isso vezes tem um muito forte processo. nos processos de descoberta do câncer, né? De diagnóstico de câncer. As pessoas Isso, chamam, inclusive, que vivem uma morte simbólica, uma morte em vida, Uhum. porque o diagnóstico do câncer é como se fosse um diagnóstico de morte mesmo. Então, como isso afeta o tratamento, como isso afeta Outra coisa também uma melhora. que é muito comum é em mulheres com endometriose, o aparecimento de depressão. E aí tu tem a endometriose, que causa uma dor horrível, com a depressão, que aumenta a sensação dolorosa, por si só, a pessoa fica mais sensível, e a dor deixando também a pessoa triste. Então a dor aumenta a depressão aumenta a dor, e aí tu tem um círculo vicioso, né? Mas é interessante, interessante. Alguém mais tem alguma coisa para falar aí, O pessoal? Pedro tinha Vamos levantado interagir. a mão. Eu acho que é interessante a gente atentar para não tomar o sexual da psicanálise como algo erótico, né? E falar de psicossomática como um processo onde a mediação em linguagem cai, né? No sentido de que aí sim se torna sexual e tomar esse sexual como aquilo que é da pulsão e essa ligação que tu faz na tua apresentação é muito importante, eu acho, né, da gente, enfim, dar ênfase para ela no sentido de que tá ligado sim à pulsão de vida, de evitação do desprazer, na medida de que a falta de mediação simbólica não faz daquela angústia um afeto, né? E aí existem esses pacientes que, enfim, a falta de continência, né, na infância, acabam se tornando pacientes desafetados, que nem sempre caracteriza uma única somatização, né? Qualquer um de nós, quando extrapola a nossa capacidade de criação de afeto, pode somatizar, né? Mas tem pacientes que têm isso como um padrão, e são os pacientes desafetados, que chamam, né? Que daí ressomatizam aquilo que entra no aparelho psíquico. Interessante, Pedro, pensar pelo viés do desejo e da pulsão sexual e o quanto isso nos afeta fisicamente. Samuel, levantou a mão? Eu fiquei com uma dúvida também. É a partir, então, da linha norte-americana dos Estados Unidos que a gente vai ter, então, uma psicossomática muito focada também em tentar relacionar essa questão das emoções às bases fisiológicas e bioquímicas, então. E aí a linha europeia já se diferencia um pouco, então, em relação a isso também. Isso. É isso que o artigo traz. Inclusive, ele faz a psicossomática dos Estados Unidos, ela tem uma ligação muito forte, então, com esse viés positivista e biomédico, que difere realmente do europeu, que fica bem ligado ao fisiológico
ao físico mesmo, aos órgãos, e não tanto ao afetivo, à alma, como outros autores estão trazendo. Queria aproveitar dizer, Bibi, que tu apresentou muito bem o texto, foi bem didático. E fazer uma consideração vinda da parte da fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta, que desde o início do curso a gente trabalha com o corpo biopsicossocial, que a gente não faz essa diferença do corpo só biológico, biomédico, né, mecânico, e do corpo emocional e psicológico. E que muitas vezes os sintomas que algum paciente pode trazer, como dor nas costas, dor de cabeça, febre, já aconteceu também, eles não estão tão ligados a algum evento físico quanto algum evento emocional. Então, fazer enxergar esse corpo como um corpo que adoece e não só adoece separado, né? Não só o orgânico, não só o mental. Essa discussão ela deveria vir em todas as profissões, né? Em todos os sistemas de saúde, porque às vezes o que tu vai propor para o teu paciente não vai solucionar aquilo. E um olhar mais ampliado para esses sintomas que podem não ser. Por exemplo, a pessoa está enjoada, aquele enjoo pode não ser algo do estômago, algo de sensação de, sei lá, de algo que ficou com nojo, alguma coisa. Pode ser algo muito de nervosismo, de estresse. Então, essas discussões, elas são muito importantes e que bacana que vem sendo discutido desde muito tempo, né? Então, é muito legal esse nosso encontro aqui, da gente poder pontuar esses trabalhos e esses autores que vêm buscando estudar isso e engrenar nas profissões. Muito legal que fala. Se eu não me engano, só uma coisinha. Não faz muito tempo que a OMS colocou como saúde sendo não sendo a ausência de doença, né? Não faz tanto tempo assim, né? Então, pode dar a impressão de que faz pouco tempo que isso virou, que as pessoas falam sobre isso, né? Mas não, a psicanálise já vem falando sobre isso, e antes disso já tinha também uma discussão sobre isso. Alguém levantou a mão? Não, acho que não. Não, só comentar que eu acho que essa discussão toda é muito importante para quem pensa na atenção primária, na medicina de família e comunidade, assim, por exemplo, onde esse discurso de enxergar o paciente na sua integralidade, ele é muito presente, né? Então, acho que prestar atenção nessas bases teóricas, assim, tentar levar isso para a prática na clínica, às vezes se perde, né? Como a gente tinha comentado, que às vezes a gente foca só na doença, esquece do paciente em si, de todos os fatores que influenciam no ambiente psicossocial dele, né? Então, acho que para quem quer seguir nessa área, eu, por exemplo, estou cogitando bastante, eu acho que é uma discussão bem importante mesmo. E, enfim, mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Eu só queria comentar que eu achei muito interessante agora que a Jayla estava comentando também sobre a questão do estresse, porque junto com a questão até que o Anthony trouxe dessa questão de você entrar num ciclo de uma doença, muitas vezes, vão ser questões que também eu vou abordar no próximo GEL. Então, achei bem interessante já conseguir ver essa relação justamente com a parte histórica da psicossomática. Então, não percam, viu, pessoal? Não percam, semana que vem.
Eu vou mandar aqui no chat o link para o nosso grupo no Whats, para quem não, caso alguém aqui não tenha entrado ainda. E acho que é isso. Mais alguma pergunta? Tem o grupo no Telegram também. Caso alguém... esse link eu não tenho. Caso alguém queira, eu não tô com ele à mão aqui também, mas caso alguém queira, bote no formulário ali que eu envio depois. No formulário tem ali os comentários, aí bota nos comentários, eu gostaria de participar do grupo do Telegram. Vou até enviar o formulário aqui. O do WhatsApp é bomba mais, assim, o pessoal usa mais o WhatsApp mesmo. Mas assim, eu acho que o objetivo de hoje, que é introduzir o assunto, acho que foi bem introduzido, né? Acho que tá legal. E aí, para quem tá chegando agora na Liga, né? Esse é o primeiro evento que vê da Liga, por exemplo. Peraí que eu tô com um cachorrinho no colo, ela tá pedindo para sair. Ela pede para subir, pede para descer. Aí, para quem tá chegando agora na Liga, assim, saiba que as próximas 3 semanas ainda tem evento. Daí, semana que vem, vai ser o Samuel, né? Que vai falar sobre algo mais orgânico, que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. E depois, na terceira semana, a gente vai ter a Djaila falando sobre a sintomatologia clássica que acontece no corpo, né? Sintomas clássicos do corpo, que indicam que é algo psicossomático. Acho que é isso, né? Falei certo. E aí depois, na última semana, então, a gente vai falar sobre terapêutica, que aí é com o Guilherme e com a Vitória. Acho que é isso, pessoal. A não ser que alguém queira falar alguma coisa. Se não tiver mais um comentário, eu vou encerrar a gravação aqui para não ficar muito grande lá para o nosso vídeo no YouTube depois. Então,